Eu convido os irmãos a abrirem a segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 19. Segunda carta de Pedro 1. Vamos ler agora apenas o versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. A palavra profética é a Bíblia, são as Escrituras, aquilo que Deus falou por meio dos seus servos, dos profetas. E esta expressão de Pedro, fazeis bem em atendê-la. Fazemos bem nós também, em prestar atenção à palavra de Deus. Anotar, escrever, prestar muita atenção, porque é a palavra de Deus que nós vamos meditar nesta manhã. Gostaria que nós orássemos agora, juntos, pedir a Deus então que fale por meio da sua palavra. Obrigado a Deus por nós termos esta oportunidade de nos encontrarmos aqui, de nos juntarmos, nos congregarmos para, juntos como o teu povo, a tua igreja reunida, podermos ler a tua palavra, conhecer-te mais, melhor, adorar o teu nome, adorar-te com cânticos, adorar-te com orações, reconhecer a tua grandeza, a tua divindade, o teu poder, a tua santidade, mas também misericórdia e graça que têm sido abundantemente derramadas nas nossas vidas. Peço a Deus então que abençoes este tempo com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A palavra foi dada para mudar vidas, mudar corações, para nos transformar à imagem do Senhor, mudar o viver, isto é, desejos, reações, atitudes, comportamentos, hábitos. E por isso nós lemos a Bíblia e lemos com atenção, porque nós acreditamos que faz parte deste processo de sermos transformados, até que cheguemos à presença do nosso Senhor e entremos na verdadeira vida, na vida eterna. Este é o propósito com que Cristo veio, para o qual Cristo veio à Terra. E nós vamos cantar esse hino, essa mensagem que descreve o propósito de Jesus vir à Terra e porque é que nós falamos tanto dele e porque é que lemos a palavra dele com atenção. Nós vamos cantar este hino, vamos acompanhar então com atenção a letra. Cristo em minha vida.
veio para mudar o viver, mudar o nosso viver. Esse é o propósito de Jesus, do seu ensino, mudar as nossas reações, nossas atitudes, mudar os nossos desejos, comportamentos, os nossos hábitos. E por isso nós precisamos prestar atenção. Fazemos bem em atender à palavra profética. Fazemos bem em atender àqueles que falaram da parte de Deus. E nós estamos com uma porção dessa palavra profética diante de nós. O objetivo desta carta, desta segunda carta de Pedro, é encorajar os crentes a crescerem na sua piedade. E piedade é este desejo de agradar a Deus, parar de fazer aquilo que desagrada a Deus e começar a fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que Ele quer que nós façamos. E Pedro faz isso recordando a oportunidade que os crentes têm de participar da natureza divina, recordando o valor da verdadeira profecia, a importância de termos palavra verdadeira, revelação divina diante de nós. Também faz isso recordando que há um perigo que nós corremos, há falsos mestres, há comportamentos imorais que nos pressionam de dentro e de fora, para nós imitarmos, para nós darmos liberdade aos nossos desejos carnais. E há sempre falsos mestres a incentivar esse tipo de comportamentos, de pensamentos, de atitudes no meio da igreja. E Pedro adverte, ele avisa, cuidado. Capítulo 2 desta carta ele faz isso. E também o último capítulo, capítulo 3 desta carta, apresenta a verdade acerca da segunda vinda, da volta de Jesus. E, no fundo, essa realidade que é a vida eterna, estar com o Senhor e viver com Ele para sempre. Então, por meio desta carta, Pedro quer encorajar o crescimento dos crentes, dos irmãos, na apropriação pessoal da mensagem cristã como base para a segurança pessoal à luz de uma apostasia, de um afastamento da fé que está a crescer na terra. As pessoas vão se afastando de Deus, do Criador. E o que Pedro quer fazer com esta carta é chamar as pessoas a se aproximarem de Deus, estarem mais perto do Senhor. Porque a nossa segurança, a segurança dos crentes, a segurança cristã repousa na apropriação firme e crescente da natureza da nova vida do crente em Cristo. A despeito do erro que se espalha, nós temos segurança à medida que nós vamos ouvindo com atenção a palavra do Senhor e nos vamos apegando a Ele e à Sua palavra, e é assim que nós vamos sendo transformados e vamos tornando-nos também seguros e confiantes. Há um tempo atrás, na Boa Semente, eu li uma história e guardei, gravei essa história, achei-a realmente muito relevante, mas parte dessa história conta a história sobre um crente que tinha o hábito de partilhar o Evangelho. Ele tinha essa disciplina de sempre procurar marcar uma conversa, iniciar uma conversa para falar de Jesus. E ele fazia isso porque sabia que era a obrigação dele fazer, por isso fazia por disciplina, ele tinha esse hábito, mas queixava-se que não tinha êxito. Eram poucos os resultados. E certo dia um ator, um comediante, disse-lhe: a diferença entre nós os dois é que eu apresento as coisas imaginárias como se elas fossem verdadeiras. E o Senhor apresenta as coisas verdadeiras como se elas fossem imaginárias. Como se fossem histórias inventadas. Mas eu falo de histórias, eu invento histórias e falo delas como se elas fossem factos. Mas o Senhor fala dos factos ou da verdade e parece que está a falar de uma história inventada. No fundo, falta convicção. Será que nós também somos assim? Será que para nós Deus realmente é um facto que Ele é o Criador de tudo e o Senhor do universo? Será que para nós isso é verdade? Porque se é assim, então o aquecimento global, os vírus, as guerras, o desgoverno ou o desenvolvimento da tecnologia
a inteligência artificial não deveriam angustiar-nos, pois tudo está debaixo do seu controlo. E se está tudo debaixo do controlo de Deus, nós estamos seguros. Ele é o nosso Deus. E Ele criou e sustenta todas as coisas. Será que para nós é verdade que aqueles que não conhecem o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal irão para o inferno eternamente? Será que isso é um facto? Será que é verdade? Será que para nós é realmente uma convicção? Porque para Jesus é. Ele disse que quem não o segue, quem não crê nele, quem não lhe chama de Senhor, não o chama ou não o trata assim como Senhor e Mestre e Deus, não vai estar nesse lugar de descanso, de vida eterna com Deus. Se é assim, então isso deveria motivar-nos a ter esse hábito de partilhar o Evangelho com convicção, como coisas certas, como factos, como verdade. E é a nossa missão, é a nossa responsabilidade. Estamos nós seguros do amor de Deus tal como ele é apresentado na Bíblia? Então, se é assim, essa segurança de que somos amados por Deus elimina os nossos temores, os nossos medos, as nossas preocupações em meio às mais difíceis situações da vida. Esse é o resultado esperado de alguém que acredita que é amado por Deus. E se é amado, é guardado, é protegido pelo Deus Todo-Poderoso. E isso dá-nos paz, dá-nos segurança. Não ficamos com medo, não ficamos com ansiedade, porque nós acreditamos que temos um Deus que nos ama. Estamos nós certos de que a Bíblia é a palavra viva de Deus? Porque se é assim, cada dia nós vamos dedicar tempo, o tempo necessário para a ler, para meditar nela. Se realmente a Bíblia é a palavra de Deus, como nós lemos nesta carta, como nós temos ouvido ao longo dos séculos e nos chegou esta informação, e se nós acreditamos que a Bíblia é Deus a falar, então nós vamos querer ouvir. E todos os dias vamos querer ouvir. Será que nós acreditamos realmente que, segundo a promessa bíblica, o Senhor Jesus virá buscar os seus para os levar ao seu céu de glória? Porque se é assim, se nós realmente acreditamos que o Senhor Jesus vem buscar os seus, nós vamos começar e vamos dar menos valor às riquezas terrenas e nós vamos esperar pelo nosso Senhor com mais fervor, com mais amor por Ele, com mais esperança, mais expectativa, com mais desejo de orar: vem, Senhor, vem, volta. Eu quero estar contigo. Até quando esperarei? Quando irei e me verei perante a tua face, Senhor? Se é verdade que nós aguardamos o Senhor, nós vamos esperá-lo com mais fervor. Mas uma das evidências é que nós vamos dar menos valor às coisas aqui da terra. E nós precisamos deste ensino. Nós precisamos de ser confrontados com esta pergunta: o que é que tu mais esperas, Pedro? Eu preciso de ser aconselhado, eu preciso de aprender a orar. Senhor, faz-me um peregrino, alguém que sabe que está de passagem. A minha vida não vai ser para sempre aqui. Estas coisas que eu gosto e pelas quais eu trabalho, elas não me vão acompanhar na vida verdadeira. Então eu preciso de fazer esta oração. E eu acredito que os irmãos também precisam. E eu quero convidá-los então a fazermos juntos agora esta oração. Faz-me um peregrino aqui, meu mestre.
Senhor Jesus falou sobre a palavra profética de uma forma simbólica, usando a expressão da semente, a semente que foi lançada. Essa é a palavra profética, é a palavra dele, é a palavra de Deus. E em Lucas 8, no meio dessa história do semeador que saiu a semear e que lançou a semente, diz que parte da semente caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, sufocaram a semente, sufocaram a palavra. E tem a explicação no versículo 14. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram a palavra e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, com as riquezas e os deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Tornam-se infrutuosos, infrutíferos. Por quê? Por causa dos cuidados da vida, as preocupações da vida. O que é que vai ser de mim? O que é que vai ser dos meus filhos? O que é que vai ser da minha saúde se eu me levantar cedo para ler a Bíblia? Está frio, tem um leão lá fora, alguns dizem, alguns pensam. Eu não posso ir lá fora evangelizar, tem um leão lá fora. Ele vai me apanhar. Os cuidados da vida não nos deixam frutificar. Mas as riquezas, os prazeres, fazem parte desses espinhos que impedem a semente de dar fruto. No versículo 16, numa outra parábola, o Senhor diz: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. E este é o propósito do Senhor. Ele quer que a estrela da alva nasça em cada coração, que a luz seja vista, seja percebida, seja reconhecida. É por isso que nós devemos prestar atenção à palavra profética. É ela que faz com que a estrela da alva nasça no coração. Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, na nossa mente, no nosso coração, na nossa natureza, no nosso contexto familiar e social. É um lugar de trevas. É um lugar de muita coisa vergonhosa. E precisamos que essa candeia, que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, que brilhe. Uma outra passagem importante, ou palavras importantes que saíram da boca do Senhor Jesus, que Pedro prestou atenção, estão registradas em Lucas 21, versículo 34. Acautelai-vos, tenham cuidado, vigiai. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia, o dia de Cristo, o dia da volta de Jesus, não venha sobre vós repentinamente como um laço para a vossa perdição eterna. Acautelai-vos por vós mesmos. Tenham cuidado. Discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, ouvintes, tenham cuidado, acautelai-vos. E à luz disto que nós lemos, que nós cantamos, nós precisamos de contentamento. Nós precisamos aprender a viver contentes com aquilo que nós temos, a porção que nós recebemos de Deus. Sermos desprendidos, como estudamos a semana passada, sermos liberais nesse sentido de desprendidos dos bens materiais, não sermos avarentos, não sermos egoístas, precisamos ser desprendidos, dispostos a dar, a ajudar, ser generosos. Mas é verdade que se alguém na igreja primitiva, entre os primeiros discípulos e crentes, se alguém sabia da importância de estar acautelado, de estar alerta, esse alguém era o próprio apóstolo Pedro.
Nos seus primeiros anos, ele tinha a tendência de se sentir confiante demais quanto à postura dele, essa posição, mesmo quando o perigo estava próximo, e ele acabava por ignorar os avisos do mestre. Ele apressou-se quando deveria ter esperado, ele dormiu quando deveria estar a orar, ele falou quando deveria ter ouvido e ficar calado. Ele era um cristão corajoso, ousado, mas descuidado. Ele foi assim. Mas aprendeu. Pedro aprendeu a lição. E por ter aprendido, ele começou a querer ajudar outros a seguirem também os conselhos, os avisos do Mestre, Senhor Jesus, de Deus. E por isso, na primeira carta que ele escreveu, ele enfatizou a graça de Deus. E essa é uma das maneiras de ajudar alguém, é enfatizar a graça de Deus. E termina assim no capítulo 5, ele fala da genuína graça de Deus. E por isso ele escreveu para exortar, para testificar, a que os crentes ficassem firmes na graça de Deus, porque conhecessem a genuína, a verdadeira graça de Deus. Já nesta segunda carta, a ênfase está no conhecimento de Deus, conhecer o caráter de Deus. A palavra aqui que ele usa para saber ou conhecer é usada várias vezes, pelo menos 13 vezes. É uma curta carta, 3 capítulos, mas várias vezes ele usa a ideia de conhecer, de saber. E não é apenas uma compreensão intelectual de uma verdade, embora obviamente está incluído no intelecto, na razão, no conhecimento, no entendimento mental, intelectual, mas o conhecer, e esta palavra grega que também existe na língua hebraica, essas línguas que Deus usou para se revelar à humanidade, significa uma participação viva na verdade, no sentido em que o nosso Senhor usou naquela oração tão conhecida, registrada em João 17, no capítulo 17, tem a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É este tipo de conhecimento. Um conhecimento de um relacionamento pessoal, de reconhecer quem Deus é e que Ele enviou Jesus. Então Pedro começou esta carta, a segunda carta, com uma descrição da vida cristã. Os primeiros versículos descrevem o que é ser crente, o que é ser cristão. E antes mesmo de falar dos falsos, ele descreve, logo no início, os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos. No capítulo 2 ele fala dos falsos crentes, dos falsos mestres. E esta é a melhor maneira de detectar a falsidade, a mentira, é conhecer, é compreender as características da verdade. Pedro fez 3 afirmações importantes sobre a verdadeira vida cristã. Nos primeiros versículos do capítulo 1, se quiserem acompanhar olhando para a vossa Bíblia, a vida cristã começa com a fé. Ele faz essa ênfase na fé nos primeiros versículos. Depois, a partir do versículo 5, ainda do capítulo 1, a fé resulta em crescimento espiritual. Há fruto, há crescimento. Se tem fé, vai haver fruto, vai haver crescimento. E a partir do versículo 8, o crescimento espiritual traz resultados práticos. Vê-se no comportamento. Vê-se. É prático. Por isso, esta preocupação que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu escrevo, por isso há pregação, por isso há palavra profética, para que haja fruto. Não se pode ficar inativo, tem que se praticar o que é certo. Não é só saber intelectualmente. O conhecimento implica a prática, a atividade daquilo que é certo. O fruto. Fruto de alguém que conhece o Senhor Jesus. A mensagem de 2 de Pedro, então, baseia-se firmemente nas Escrituras do Antigo Testamento. Nós vemos a citar aqui Noé, no capítulo 2, versículo 5. Mais à frente, no versículo 7, cita Ló. Também menciona Balaão. Os anjos caídos, no capítulo 2, versículo 4. Depois no capítulo 3, citando
O Salmo 90 fala do dia do Senhor, onde há aquela expressão, um dia como 1000 anos. Ele conhecia o Antigo Testamento, ele conhecia as Escrituras, a palavra profética, e ele usa para escrever esta carta, ele baseia-se naquilo que ele conhecia de Deus por meio das Escrituras sagradas. Então a mensagem profética, que pode ser também encontrada nos escritos do próprio apóstolo Paulo, e Pedro diz isso, o que Paulo escreveu é Escritura, é palavra profética. E também no escrito dos outros apóstolos. É nessa mensagem profética que se encontra a verdade autorizada, legítima de Deus. É na Bíblia, é nestes escritos que está a vontade, a verdade revelada, autorizada de Deus. Então a confiança que Pedro expressa aqui e que ele espera que os seus leitores tenham é algo que os seus leitores podiam entender e que nós, leitores atuais, modernos, também precisamos entender e ser encorajados a ter este tipo de fé viva, prática, real, frutífera. Um outro tema importante nesta carta é a volta de Jesus, a volta de Cristo. A ideia da volta de Cristo está presente nas primeiras palavras, na primeira carta, no capítulo 1, há uma menção à vinda de Jesus, dos versículos de 5 a 7. No capítulo 2, também menciona no versículo 12. No capítulo 4, há uma menção da volta de Jesus, também no capítulo 5. Mas é nesta carta, especialmente no capítulo 3, que esta ideia da volta de Jesus, que Jesus vai voltar, que ganha muito mais ênfase, mais destaque. A certeza, o momento e o resultado da segunda vinda de Jesus são aqui nesta carta apresentados. Tal como na primeira, o objetivo de falar sobre o futuro é para mudar o comportamento do presente. Pensar no futuro, pensar que Jesus vai voltar, que Ele vai nos pedir contas, que Ele nos vai levar para si. Isso ajuda-nos hoje. Tem um impacto para o presente. Pensar no futuro ajuda a viver de uma forma fiel e piedosa no presente. Mas é o tema da santificação que nós encontramos aqui, especialmente capítulos 1 e 2, que é discutido por Pedro, é apresentado, mas ele já tinha feito isso também na primeira carta, no capítulo 2, quando ele diz: despojando-vos de toda a maldade, e de dolo, e de hipocrisias, de invejas, e de toda a sorte de maledicências, de coisas más que saem da boca. Despojem, ou seja, dispam, parem com isso. Ele já tinha feito essa advertência, ele já tinha feito essa pregação, ele já tinha feito esse ensino, essa aplicação na primeira carta. E aqui, então, em 2 de Pedro, ele exorta os crentes, lembra-os que devem fazer todos os esforços para crescer em piedade. Devem crescer, devem frutificar. Crescer em piedade é a forma de garantir, de confirmar a salvação. Aí no capítulo 1, versículos 10 e 11. É a forma de colher as bênçãos, de participar da natureza divina. É crescer em piedade. Isso produz crescimento. Se alguém tem fé, cresce em conhecimento de Deus, em saber a vontade dEle, em fazer a vontade dEle. Então nós vamos ler esses versículos, de 12 até 21. A segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 12 até 21. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro, ao escrever esta carta, ele quer encorajar, incitar, motivar os leitores à ação. Recordando as verdades que foram ensinadas pela palavra de Deus, pela revelação, e ele faz isto recordando, versículo 12, estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. São coisas que vocês já ouviram, mas eu quero lembrar. Versículo 13 repete a ideia. Enquanto estou neste tabernáculo, uma palavra para descrever o corpo físico, temporário, eu quero despertar-vos com essas lembranças. E de novo, versículo 15, da minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. A importância de lembrar, de não esquecer. E este incentivo, então, que Pedro tinha para escrever, deixar escrito, vem da realidade, da veracidade, da verdade que é Jesus. Ele era uma história verdadeira, era real para Pedro. Não é uma fábula, não é uma coisa imaginária. Ele viu. E o registro dessa visão que Pedro teve está em Lucas. Por exemplo, em Lucas 9, não é a única passagem, mas aqui em Lucas 9 nós encontramos essa descrição do que Pedro viu e que o deixou impressionado. Então Pedro, João e Tiago foram com Jesus até um monte com o propósito de orar. Nós lemos em Lucas 9, versículo 29, que aconteceu que enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Pedro viu o que aconteceu com Jesus naquele lugar. Depois Moisés e Elias apareceram e falavam com Jesus. E nós lemos no fim dessa história que enquanto falava, veio uma nuvem, versículo 34, veio uma nuvem que envolveu Jesus, Moisés, Elias. Claro, Pedro e os demais companheiros encheram-se de medo ao entrarem na nuvem e dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Fazeis bem em atender à voz profética, à palavra profética. Fazeis bem em ouvir Jesus. Prestar atenção a quem é Jesus, porque Ele é a imagem do Deus vivo e verdadeiro. É Ele a revelação de Deus, do Deus que criou a vida, que nos criou, que criou o universo. Então esse incentivo de escrever é baseado em factos. Esta ousadia de Pedro, esta coragem, esta segurança de Pedro vem da realidade, vem da verdade, dele saber que está a dizer a verdade acerca de Jesus. Por isso, o que ele estava a escrever, ele também tinha a consciência que veio de Deus, ele devia escrever porque era Deus que queria. Então estas verdades sobre as quais nós estamos a meditar são e vêm de Deus. Muitas vezes chegam-nos através de homens e chegaram através de homens santos que Deus separou para serem usados por Ele, cumpriam os seus propósitos. É verdade que Deus se revelou de muitas maneiras, mas até nós chegou que homens falaram da parte de Deus, o que eles escreveram. E por isso nós acreditamos na Bíblia. Fazemos esta decisão de acreditar na Bíblia. Sabemos que é uma coleção, uma coletânea de escritos, de registro,
documentos históricos contam a história, a verdade dos factos. E quem escreveu foi testemunha ocular. Escreveu o que viu, o que presenciou. Pessoas que viveram no tempo de outras testemunhas oculares, que muito bem poderiam desacreditar o seu testemunho, mas não o fizeram, porque era a verdade, eram factos, não havia como negar. Ninguém pode nada contra a verdade. Esses documentos que nós estudamos descrevem eventos sobrenaturais, são coisas extraordinárias, são milagres, são coisas que estão além da nossa compreensão natural e por isso nós sabemos que vêm de Deus. São um cumprimento de profecias, de coisas que Deus disse que iriam acontecer e que essas coisas realmente aconteceram. São factos, são realidades, são acontecimentos, são factos históricos que ocorreram e que já tinham sido profetizados, tinham sido pré-anunciados. E por isso vêm de Deus. E nós precisamos deste tipo de iluminação. Nós precisamos desta luz a brilhar, porque o mundo está a escurecer. E a palavra precisa brilhar. Esta candeia precisa brilhar. Se é verdade que em alguns aspectos a vida no mundo está até melhor, parece estar a melhorar, é bom recebermos notícias dos avanços da medicina, de maior tecnologia, de mais medicamentos, de melhores tratamentos para aliviar a dor, facilitar as cirurgias. Então, nós regozijamos-nos quando sabemos desses avanços na medicina, nos transportes, na facilidade de chegar aos lugares, de comunicar com pessoas que estão muito longe, e para nós isso parece melhor, estar a melhorar. É verdade que muitos livros estão a ser escritos e são espalhados pela terra em diferentes línguas e parece que isso vai tendo um alcance cada vez maior na propagação do Evangelho. Há avanços, há melhorias, aparentemente, nas áreas de pesquisa científica, mas o que nós percebemos ao olhar para nós, ao olhar para quem está perto de nós, é que o nosso coração, o coração humano continua a ser tão perverso quanto era antes. E os avanços científicos, os avanços tecnológicos não melhoraram em nada a nossa vida espiritual, os relacionamentos que temos uns com os outros. Os mesmos conflitos, as mesmas tensões, se não mais. A ciência médica permite que as pessoas vivam mais tempo, mas não há nenhuma garantia de que elas vão viver melhor, com melhores condições, com mais alegria, com mais paz. Mas vivem mais tempo, um pouco mais, mas não melhor. Os meios de comunicação modernos permitem que as pessoas se contactem mais depressa, mas os relacionamentos não são em nada melhores nem mais duradouros. Acabam muito rápido. Casamentos que acabam dias depois de começarem. Os aviões permitem-nos chegar mais depressa aos lugares, mas nós não temos lugares melhores para onde ir. Quem disse isto esta reflexão foi Warren Wiersbe que fez. Eu gostei desta frase. Os aviões, eu gosto de aviões. É verdade, os aviões permitem-nos chegar mais depressa aos lugares, mas nós não temos lugares melhores para onde ir. Os mesmos lugares que se chegava de barco, os aviões também levam lá, mas são os mesmos. Nenhum avião, nenhum foguetão vai nos levar para a presença de Deus. Nenhum satélite vai nos mostrar a glória de Deus, como Jesus pode mostrar, como Ele nos pode garantir testemunhar. Os apóstolos não estavam à espera que o mundo ficasse cada vez melhor, nem moral, nem espiritualmente.
e todos os apóstolos. Nós temos as cartas, o ensino do Novo Testamento para nos avisar. Avisar a igreja de que falsos mestres invadiriam as igrejas locais, que iriam introduzir falsas doutrinas e que levariam muitas pessoas ao erro, à mentira, à imoralidade, àquilo que desagrada a Deus. O mundo ficaria cada vez mais escuro. Mas à medida que isso acontecesse, o que os apóstolos disseram é que a palavra iria brilhar mais. Essa candeia iria tornar-se mais luminosa. O contraste é cada vez maior. É por isso que uma igreja bíblica faz um contraste muito grande com a maior parte das igrejas que existem na Europa, que existem em Portugal. E nós queremos ser uma igreja bíblica. Quanto mais nós lermos a Bíblia, prestarmos atenção à Bíblia, mais diferença vai fazer a nossa vida, o nosso casamento, o relacionamento com os nossos filhos, porque à nossa volta as trevas estão cada vez mais a tomar conta da sociedade, até das supostas igrejas. O mundo está a ficar cada vez mais escuro, mas à medida que isso vai acontecendo, a palavra de Deus, as igrejas bíblicas, os crentes bíblicos, brilham mais e mais. As vidas das pessoas que levam Deus a sério, que ouvem a palavra de Deus, que prestam atenção, que fazem esse esforço para prestar atenção e frutificar, vão se destacando. É por isso que temos assim confirmada a palavra profética. É por isso que somos lembrados de que fazemos bem em prestar atenção, em atender a essa palavra. Porque o testemunho do Senhor é fiel, nós cantamos com o Salmo 19. O testemunho do Senhor é fiel. O Salmo 93 diz que os testemunhos do Senhor são fidelíssimos. O Salmo 111, no versículo 7, nós lemos que as obras das suas mãos, as obras das mãos de Deus são verdade e justiça, são fiéis todos os preceitos, as palavras de Deus são fiéis. O Salmo 119, no versículo 128, nós lemos: Senhor, eu tenho por em tudo retos os teus preceitos. Eles são retos, eles são certos. E por isso eles servem de lâmpada para os meus pés. Eles são essa luz que eu preciso para guiar o meu caminho. A tua palavra é essa luz para me mostrar o que está errado, para me conduzir pelo que é certo. Então a palavra é essa candeia que brilha em lugar tenebroso. A palavra em nós brilha no nosso coração de trevas, na nossa natureza pecaminosa. Quando lemos a palavra, quando a ouvimos ser lida, quando a lemos para os nossos filhos, essa candeia, essa luz brilha diante deles, mostrando o que está errado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser santificado, purificado. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração. E esta é a mensagem do Evangelho, é a mensagem do Natal, é a mensagem da Páscoa. É a mensagem que nós queremos continuar a lembrar. Não apenas em dezembro, não apenas em março ou abril. Nós queremos continuar a falar de Jesus, o Jesus que veio, que encarnou, que nasceu, mas não nasceu para ser visto como um menino, um objeto de uma fé cega, uma fé insensata, uma fé infrutífera, mas uma fé verdadeira. E surgiu como fruto de uma profecia. Em Números 24, o Senhor Deus fala para os filhos de Abraão e os descendentes de Abraão, e ao falar de um deles, fala de uma estrela que precederia, uma estrela que viria do povo de Deus. De Israel subirá um cetro, alguém que será rei. E no fim do Antigo Testamento, em Malaquias, aparece uma outra profecia apontar para Jesus, capítulo 4, versículo 2,
referindo-se ao sol da justiça, nascer o sol da justiça, que traz salvação nas suas asas. Uma referência a Jesus, que é apresentado em Mateus capítulo 4 desta forma, versículo 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Lucas, a contar a história do nascimento de Jesus, diz: o sol nascendo das alturas nos visitará. E ele visitou e ele chegou, e João diz que ele é a luz dos homens. A vida estava nele e a vida era e é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. É assim que Jesus é apresentado como a luz do mundo, a verdadeira luz, capítulo 1, versículo 9, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Ele próprio diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz, eu sou essa estrela. E nós temos então esta imagem da luz e da estrela usada pelo apóstolo para doutrinar, ensinar a igreja. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 5 e 6. Nós não vos pregamos, ou não nos pregamos a nós mesmos. Nós não estamos a pregar acerca de nós, mas é a Cristo. Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos nós apresentamos-nos como servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É olhando para Jesus, é contemplando o seu caráter, é aprendendo acerca do que é ensinado dele, que nós temos o nosso coração iluminado. E no fim do Novo Testamento, palavras de Jesus, as últimas palavras registadas de Jesus, no fim da revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 22, 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu sou essa estrela. É o próprio Jesus que se apresenta dessa forma. Eu sou essa estrela, a estrela da alva, a estrela da manhã. E por isso, Pedro termina esta carta, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, ele volta ao assunto da graça: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a Ele deve ser dado todo o louvor, toda a glória. Será assim agora, no presente, na história, mas vai ser assim no dia eterno, vai ser para toda a eternidade. É Jesus que vai receber o foco, a atenção, a glória, o louvor. Então que haja crescimento nessa graça, de conhecer Jesus, de perceber a luz dele, de lidarmos com estas coisas acerca de Jesus como factos, como realidades, não como conversa imaginária, não como fábulas, coisas inventadas por homens, mas como realidade. Para nós não ouvirmos de alguém que diz: as coisas que vocês vivem, que vocês fazem, que vocês dizem lá na vossa igreja, parecem coisas imaginárias para vocês. Vocês acreditam mesmo nisso? Onde estão as decisões radicais? Onde está o compromisso com essa mensagem de Jesus, com esse radicalismo de Jesus? Negue-se a si mesmo, toma a cruz e siga-me. Se for preciso até odiar, amar menos a esposa, os filhos, o pai ou a mãe, os irmãos, por minha causa. Se for preciso até odiar, isto é, amar menos a própria vida, por minha causa. Que assim seja, que mostrem que são meus discípulos, que entenderam quem eu sou. Viver a verdade como verdade é. Será que para nós é verdade que aqueles que não conhecem este Senhor Jesus, a luz, como seu Salvador pessoal, irão para o inferno eternamente? Porque se é assim, isto deveria motivar-nos a anunciar o Evangelho, a falar de Jesus, a explicar o que é a mensagem cristã. E este é e deve ser o nosso maior desejo para as pessoas que nós mais amamos, com quem nós nos preocupamos,
às pessoas, um desejo para as pessoas que estão à nossa volta, que a estrela que procedeu de Jacó, a estrela da alva, o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, a verdadeira luz que nasça nos seus corações. Esta deve ser a nossa preocupação, o nosso maior desejo. Devemos estar gratos a Deus pelos servos que Ele usou, os filhos dele que nos ajudaram ao longo destes anos da nossa vida, com orações, com contribuições financeiras, com viagens, com conversas, para nós termos o que temos hoje, este entendimento acerca de Jesus, para cumprirmos este desejo através do ministério da igreja, de uma igreja local aqui nesta cidade, nesta região do nosso país. Ele que veio, Jesus que veio, o Evangelho que nos foi dado para mudar desejos em nós, reações, atitudes, comportamentos, hábitos. E nós vemos a ação dele no nosso meio. Nós não podemos ficar indiferentes àquilo que estamos a ler, a aprender acerca de Jesus, da sua vontade. Nós estamos a orar, a pedir, como Pedro pediu, que o dia clareie, que a estrela da alva nasça em cada coração, que a luz de Cristo brilhe, que nos envolva em amor, esse amor que disciplina, que corrige, que confronta, mas que também encoraja, que anima, que fortalece. Isto é ser igreja, isto é viver o cristianismo, isto é ter a luz de Cristo em nós. E nós vamos terminar com mais uma oração, pedindo a Deus que faça a luz de Cristo brilhar, que a luz de Cristo brilhe